Karatê do Kyohan Gishin Funakoshi. Introdução: o Karatê e o Karatê do. O que é Karatê? Em Okinawa, uma milagrosa e misteriosa arte marcial veio do passado e chegou até nós. Dizem que quem domina suas técnicas pode defender-se prontamente sem recorrer a armas e realizar proezas notáveis. Quebrar várias placas espessas como os punhos ou as ripas do teto de uma sala com um chute. Com o seu chutô, mão e espada, ele pode matar um touro com um golpe, perfurar o flanco de um cavalo com sua mão aberta. Ele pode atravessar uma sala agarrado pelos seus dedos às vigas do teto, esmagar uma haste de bambu verde com as mãos livres, cortar uma corda de cânhamo com uma torção ou arrancar uma rocha com as mãos. Alguns consideram tais aspectos desta milagrosa e misteriosa arte marcial a essência do Karatê do. Mas esses feitos são uma pequena parte do Karatê e desempenham um papel semelhante ao teste do corte de palha do Kendo, esgrima japonesa. É errôneo pensar que não há nada além disso no Karatê do. Na verdade, como veremos, o verdadeiro Karatê do dá um peso maior às questões espirituais que às físicas. O verdadeiro Karatê do é que na vida cotidiana a mente e o corpo sejam treinados com espírito de humildade e em momentos críticos sejam absolutamente dedicados à causa da justiça. Kara e Kara são os dois ideogramas que nós temos. O Karatê do é uma arte marcial própria de Okinawa, onde teve sua origem, embora houvesse uma tendência no passado de confundi-lo com o boxe chinês em razão do uso, no início do ideograma Kara, em sua nomenclatura, na verdade, nos últimos 1000 anos. Ele foi apoiado e aperfeiçoado mediante o estudo e a prática de mestres e especialistas em Okinawa. Portanto, não há nenhuma distorção em representá-lo como uma arte marcial de Okinawa. Podem perguntar por que o ideograma Kara foi mantido por tanto tempo. No caso, esse Kara significa mãos chinesas. Como discorro na seção O Desenvolvimento do Karatê do. Acredito que no período em que a cultura chinesa estava no auge no Japão, muitos especialistas em artes marciais viajaram para a China para praticar o boxe chinês. Com seus novos conhecimentos, eles alteraram a arte marcial existente, denominada Okinawa-te, eliminando seus pontos ruins e acrescentando os bons, e assim transformando-a em uma elegante arte. Pode-se especular que eles consideravam o Kara adequado para um novo nome, uma vez que mesmo no Japão contemporâneo há muitas pessoas que se impressionam com qualquer coisa estrangeira, não é difícil imaginar o alto prestígio atribuído a qualquer coisa chinesa naquela época em Okinawa. Ainda na época da juventude do presente autor, a falta de um conjunto completo de mobília chinesa em nossa casa era um sério obstáculo à influência social para qualquer família de destaque. Com essa consciência, fica claro que a razão para a escolha do ideograma chinês Kara foi simplesmente o exotismo. Para seguir a tradição, o autor continuou no passado utilizando o ideograma Kara. Entretanto, em consequência das frequentes confusões com o boxe chinês e pelo fato de a arte marcial de Okinawa agora ser considerada uma arte marcial japonesa, é inapropriado e, em certo sentido, degradante continuar dizendo, utilizando o Kara no nome. Por essa razão, apesar de muitos protestos, abandonamos o uso do Kara e o substituímos por Kara, apenas mudando o kanji, o ideograma utilizado de chinesa para vazio. O significado de Kara, no caso do vazio. A primeira conotação do Kara
indica que o karatê é uma técnica que permite que alguém se defenda com os punhos e as mãos livres, sem utilizar armas. A segunda indica que, assim como um espelho limpo que reflete a imagem sem distorção, ou o vale silencioso que ecoa o som, alguém que estuda o Karatê-do deve eliminar de si o egoísmo e os maus pensamentos, pois apenas alguém com a mente e a consciência limpas pode entender o que recebe. Esse é o outro sentido da palavra kara, do Karatê-do. Prosseguindo, quem estuda o Karatê-do deve sempre se empenhar em ser interiormente humilde e exteriormente gentil. Contudo, uma vez que se tenha decidido defender a causa da justiça, deve-se ter a coragem expressa nos dizeres: mesmo que haja 10 milhões de inimigos, eu irei. Assim, ele é como uma haste de bambu verde, vazio, no caso kara, por dentro, ereto e possui nós, isto é, sem egoísmo, gentil e moderado. Esse sentido também está contido no elemento kara, do Karatê-do. Finalmente, do modo fundamental, a forma do universo é vazia. Então o vazio é a forma em si. Há muitos tipos de arte marcial: judô, kendo, sojitsu, que é a técnica com lanças, bojitsu, técnica com bastões, dentre outras. Mas no nível fundamental, todas essas artes, assim como o Karatê-do, repousam sobre a mesma base. Não é exagero dizer que o sentido original do Karatê-do está unificado com a base de todas as artes marciais. A forma é o vazio. O vazio é a forma em si. O kara do Karatê-do tem esse sentido. Então essa foi a primeira parte da nossa leitura do livro Karatê-do Kyumon, escrito por Gishin Funakoshi. Até uma próxima!